Saudações comunidade, aqui fala o Cris Manuel, fundador da comunidade Bitcoin Angola. Em vídeo falaremos sobre Bitcoin e Kwanza. Então, é uma comparação que nós aqui iremos fazer entre o Bitcoin e Kwanza, numa comparação de 10 anos. Vamos aqui pegar alguns dados desde 2011 até 2021, o ano que nós estamos agora, que já vai fechar, né? Até 2021, do dia 1 de janeiro de 2011 até o dia 1 de janeiro de 2021. Vamos aqui fazer umas comparações sobre quanto é que você poderia ter ganhado se tivesse investido no Bitcoin de janeiro de 2011 até janeiro de 2021 e talvez se nesse momento será que é tarde para investir em Bitcoin, tanto em Angola como investir em Bitcoin. Então vamos aqui fazer uma análise de dados e também entrar um pouquinho na história em relação ao Bitcoin e o Kwanza. Antes de dar esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, inscreve aqui embaixo no nosso canal, partilha nas tuas redes sociais e bora aqui para o nosso vídeo. Então, eu vou aqui fazer aqui uma apresentação, tem aqui uma apresentação que eu preparei para vocês, para falarmos em relação a isso. E uma comparação em relação ao Bitcoin e Kwanza. Falando primeiro sobre Bitcoin, se não sabe, Bitcoin é a primeira criptomoeda descentralizada que foi criada no dia 3 de janeiro de 2009 por Satoshi Nakamoto. Então, Bitcoin, essa ideia foi sendo criada no ano de 2008, mas o primeiro Bitcoin só foi minerado, Bitcoin Genesis, no dia 3 de janeiro do ano de 2009. Agora, falando sobre Bitcoin, vamos aqui aprofundar muito, creio que você já tem conhecimento em relação a isso. Nós vamos aqui trocar muito mais dos detalhes, será o nosso Kwanza. Vamos falar muito sobre o nosso Kwanza. Mas sobre BTC, se você não sabe, por favor, clique aqui em cima, aqui embaixo, vamos deixar aqui o vídeo, onde nós damos a introdução sobre o Bitcoin, o que é Bitcoin e como funciona a criptomoeda. Agora, passando para o nosso Kwanza angolano. O Kwanza angolano, segundo o Wikipedia, o Kwanza do símbolo KZ, do código ISO 4217 AOA, é a unidade monetária de Angola. Então, é a moeda nacional do nosso país. Desde 1967 circularam em Angola 4 moedas diferentes com o nome de Kwanza. Então, de acordo com o Wikipedia, desde o ano de 1977, circulam no nosso país, ou circularam 4 moedas diferentes de Kwanza. E passando agora um pouquinho da história desde o ano de 1977 até o ano de 2020. Vamos aqui ver mesmo no próprio Wikipedia, né? Para tirarmos aqui uma ideia em relação a isso. E temos uma percepção melhor sobre o que aconteceu com o Kwanza no decorrer da história. Então, aqui segundo o Wikipedia, desde o ano, vamos começar aqui do ano de 1977 até 1990. Então, no ano de 1975 tivemos a independência. E segundo o Wikipedia, as primeiras moedas foram cunhadas, sem data de emissão. Apesar de todas ostentarem a data da independência do país, 11 de novembro de 1975. E a inscrição RP de Angola, que era antes, né, República Popular de Angola. Tinha a denominação de 10, 20, 50 Luei, 1, 2 e 5 e 10 Kwanzas. E em 1978 foram cunhadas moedas de 20 Kwanzas. A última data a aparecer nessas moedas foi de 1979. Então, mas segundo o próprio Wikipedia, as primeiras cédulas datavam de 1976, mas só foram emitidas em 1977 pelo Banco Nacional, nas denominações de 20, 50, 100, 500 e 1000 Kwanzas. A nota de 20 Kwanzas foi substituída pela moeda em 1978. Então, vemos que desde 1975, depois da independência, as primeiras cédulas só foram emitidas no ano de 1977 pelo Banco Nacional de Angola, que é o BNA nesse caso, né? E depois, esse Kwanza, que foi criado em 1967, durou até pelo menos um ano de 1990. Então, 1967 1990, passou aí por aí 13 anos. E passando aqui de 90 até 1995, segundo o Wikipedia, em 1990, o novo Kwanza foi introduzido com o código de 44.217, né, que é o AOA, ou nesse caso era antes AON, né? Antes era AON, apesar da sua paridade em relação ao Kwanza anterior. Os angolanos só puderam trocar 5% dessas notas antigas por novas. Então, quem tinha o Kwanza anterior não pode trocar com o Kwanza novo, né? E o resto das notas teriam que ser trocado por títulos do governo. O novo Kwanza foi vítima de uma forte inflação, né? Isso é o básico. Como toda moeda fiduciária,
elas são feitas para morrer. Então, uma moeda fiduciária sempre que é criada para um dia, eventualmente, morrer. E ainda, no ano de 1990, reparem que foi o que aconteceu. Apenas foram emitidas notas. As primeiras cédulas emitidas em 1990 eram apenas impressões sobrepostas em notas antigas. Com a nova designação, Novo Kwanza, né? Novo Kwanza, para tentar disfarçar. As cédulas tinham as seguintes denominações: 50, informação não confirmada, 50, 500, 1000 e 5000 Kwanzas. 50 é que não está confirmado. Os 5000 novos Kwanzas eram repressões dos antigos 100 Kwanzas. Então, quem tinha 100 Kwanzas para trocar, recebia os 5000. Reparem como é que a inflação já estava a atingir. O que antes valia 100, agora está a valer 5000. E em 1991, a palavra novo foi abandonada nas emissões das notas de 100, 500, 1000, 5000, 10.000, reparem, 10.000, 100.000 e 500.000 Kwanzas. Então, nós tínhamos notas de... hoje só temos até 5.000, né? Mas antes tínhamos notas de 10.000, 50.000, 100.000 e até de 500.000 Kwanzas. Mas ainda não piorou. Ainda não piorou. Ainda tem aqui uns acontecimentos que temos aqui que pioraram ainda mais a inflação do Kwanza. Então, temos aqui o Kwanza reajustado. Eu acho que você já viu alguma nota do teu pai ou do teu avô que tem lá 1 milhão de Kwanzas reajustadas, alguma coisa assim do gênero. E isso aconteceu desde o ano de 1995 até 1999, segundo a Wikipédia. Então, apesar da taxa de câmbio para Kwanza anterior ser de 1000 para 1, tão pequeno era o valor do Kwanza antigo, né? A nota mais pequena emitida foi de 1000 Kwanzas reajustados. Reparem, a mais pequena foi de 1000 Kwanzas reajustados. A inflação continuou, tendo havido notas de 5 milhões de Kwanzas reajustados. Então, em princípio, se criaram apenas notas de até 1000 Kwanzas reajustados. Mas, como a inflação deu muito nesse período, e aqui nós estávamos numa época de guerra civil, lembrando disso, então, quando há guerra, o que o governo faz? Imprime dinheiro para financiar a guerra. Esse governo faz, né? Quando há guerra, tem que imprimir dinheiro para comprar mais armamento. E o que se desencadeia? Desencadeia a inflação, porque não há aumento de produção real dentro da sociedade. E a inflação continuou, tendo havido notas de 5 milhões de Kwanzas reajustados. Não foram emitidas muitas. Então, devemos ter notas de até 5 milhões de Kwanzas reajustados. E eu acho que você já viu uma nota dessa a partir do teu pai, teu avô, ou alguma coisa assim do gênero. Então, aqui, apesar da taxa de conversão, o valor do Kwanza antigo tinha se depreciado de tal ordem que a denominação menor dos Kwanzas de banco foi de 1000 Kwanzas reajustados. Foram também impressas notas de 5.000, e reparem, notas de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1 milhão e até 5 milhões de Kwanzas. Então, vamos para aqui nessa história, acho que eu dou para vos centrar bem sobre o que aconteceu com o Kwanza no passar do tempo, até, pelo menos, o ano 2012, até os anos recentes, que já temos a nova nota do Kwanza, que foram emitidas no ano de 2019, se não fala, as notas recentes do Kwanza que nós temos saíram nos meados do ano de 2019, que foram as últimas notas que nós temos assim do Kwanza, podemos assim falar, né? E o Kwanza, reparem que no decorrer da história, sempre quando o Kwanza é criado, aparecem, digamos assim, primeiro notas mínimas, depois vem uma grande inflação, depois o Kwanza sofre, digamos assim, uma grande perda no seu poder de compra. E depois o Banco Nacional, nesse caso, é obrigado a criar uma nova nota do Kwanza. Então, sempre se reinventando novos Kwanzas para procurar, digamos assim, escapar da inflação. E voltando aqui na nossa apresentação. Então, reparem que o Kwanza tem se valorizado muito ao passar do tempo em relação ao dólar ou outras moedas fiduciárias. E entrando aqui agora, o preço do Bitcoin, eu acho que aqui já deu para situar bem em relação à história do Kwanza. Agora vamos aqui voltar ao Bitcoin. Entrando aqui no preço do Bitcoin, lembrando que vamos pegar, estamos a fazer uma comparação. Aqui estamos a criar aqui uma tabela
onde nós estamos a fazer uma comparação do preço do Bitcoin durante, aqui tem 11 anos praticamente, mas o título continua mesmo, é mesmo preço do Bitcoin por 10 anos, ou comparação de 10 anos. Então, reparem que essa tabela eu fiz baseando no preço do Bitcoin desde 1 de janeiro. Então, esses preços que estão aqui são sempre preço do Bitcoin dos dias 1 de janeiro. Então, esse é dia 1 de janeiro, 2010, 2011, assim sucessivamente. Sempre o preço que abre um ano, 1 de janeiro sempre. E no ano de 2010, o preço do Bitcoin era de 0,09 dólares. E foi crescendo até ao ano de 2014. Depois aqui houve uma queda. Mas depois, no ano de 2018, claro, tivemos aquele crescimento gigante no preço do Bitcoin em relação ao dólar. Em 2019 houve uma queda, em 2020 também uma queda. Em 2021 o Bitcoin voltou a abrir em grande novamente. Mas eu não vou aqui procurar vos mostrar o preço do Bitcoin em dólar. Vamos aqui procurar interagir mais ainda em Kwanza. Eu fiz aqui uma outra tabela onde tem o preço do Bitcoin em Kwanza. E o câmbio que eu utilizei para fazer essas tabelas foi o câmbio do dia, o câmbio do momento que eu gravei mesmo esse vídeo, ou que preparei essa apresentação, que é o câmbio de 1 Kwanza por cada 581 dólares. Então, porque se eu pegasse o Kwanza do ano, aquele Kwanza de 10 mil, como que nós falamos, né? Se eu pegasse esse Kwanza de 10 mil, essas tabelas ficariam muito, mas muito, não ficaria organizada, e a discrepância seria tão grande entre 2010 até 2020 e poderia estar a mostrar o nosso Kwanza como uma moeda tipo muito sem valor. Então, e não é esse o objetivo do vídeo. Então, o objetivo do vídeo não é denegrir ou menosprezar o Kwanza, mas sim mostrar fatos reais daquilo que aconteceu com o Kwanza e o que é que você poderia ter ganho se, em vez de investir esse Kwanza em poupança, colocaria esse Kwanza em Bitcoin. Então, reparem que no ano de 2010, no câmbio que está aqui por trás, que mostrei, 2010, quando o Bitcoin valia 0,09 dólares, isso era equivalente a 52 Kwanzas. E o Bitcoin saiu daqui do ano 2010, 52 Kwanzas, para o ano de 2011, a 174 Kwanzas. Depois foi para 3.000 Kwanzas. Reparem que em 2012 você só precisaria de 3.000 Kwanzas para comprar um Bitcoin inteiro. E depois, em 2013, você precisaria de 7.750 Kwanzas para comprar um Bitcoin inteiro. O Bitcoin se tornou, digamos assim, mais caro no ano de 2014, aqui, principalmente pelo Silk Road e pela Deep Web, onde começou a se utilizar muito o Bitcoin para se fazer transações na internet. E o Bitcoin chegou a ser cotado até 448.825 Kwanzas. É por isso que muitos falam, não, Bitcoin é uma das outras traficantes e tudo mais. É porque nessa época o Bitcoin estava a ser muito usado mesmo para isso, dentro da Deep Web. E no ano de 2015, nós temos aqui o Bitcoin até uma queda. Então, o Silk Road foi fechado no ano de 2014. O fundador do Silk Road foi, digamos assim, preso. Em 2015, como não tinha muita, digamos assim, transação, reparem que o Bitcoin caiu 266.381 Kwanzas. Essa tabela que está aqui em mudança é a mudança que teve de um ano para o outro. E reparem que aqui tivemos um valor negativo. Então, houve uma queda do Bitcoin que antes, no dia 1 de janeiro de 2014, estava com 148.825 Kwanzas. E no dia 1 de janeiro de 2015 caiu para 182.444 Kwanzas. Mas depois o Bitcoin mostrou sua resistência e valorizou 68.167 Kwanzas para um ano de 2016, a ser cotado a mais de 250.000 Kwanzas. E assim foi indo. E o Bitcoin atingiu seu pico no ano de 2018. Reparem que nesse período que nós já estávamos aqui a entrar numa recessão econômica. Aqui é que era o melhor período para se investir em Bitcoin em Angola. Então, quando já estamos entrando na recessão econômica, era aqui onde você poderia pegar
onde nós poderíamos pegar nesse caso, né? Também me incluo, porque eu só entrei no universo cripto no ano de 2016, então aqui em 2014 é onde nós poderíamos pegar 400 mil kwanzas, ou muito mais do que isso, e colocar para comprar pelo menos um Bitcoin inteiro. Então foi aqui nessa fase, no ano de 2014, porque a partir daqui a economia angolana só foi caindo. Até hoje não houve recuperação, só quedas e quedas. Há previsões talvez de FMI, da economia, digamos assim, ter um crescimento no próximo ano, mas não é nada garantido. Então, para o próximo ano tem muita estabilidade, tem muita coisa que pode acontecer no próximo ano, e o próximo ano não é uma garantia. Então, aqui em 2014, era o melhor período que nós podíamos entrar para investir em Bitcoin. Porque no ano de 2018, 4 anos mais tarde, o Bitcoin já estava a ser cotado para mais de 7.774.000 kwanzas. Então, houve aqui um crescimento gigante e de ano 2014 até 2018, em que um Bitcoin antes no ano de 2017 estava abaixo de 1 milhão de kwanzas e depois no ano de 2018 chegou a valer mais de 7 milhões de kwanzas. Então, quem entrou também aqui também estava bem. Se um de nós falhou em 2014, poderia muito bem entrar no ano de 2017. Então, quem falhou em 2014 poderia entrar em 2017, porque depois de 2017 o Bitcoin passou a valer milhões de kwanzas. Então, a primeira vez que o Bitcoin chegou a valer milhões de kwanzas, como falei no princípio, ou falei aqui em alguns vídeos, vamos estar a falar muito em kwanzas mesmo. E a primeira vez que o Bitcoin chegou a valer milhões de kwanzas foi no ano de 2018. Então, como o ano que o Bitcoin teve, o primeiro ano que o Bitcoin abriu, valendo milhões de kwanzas, foi o ano de 2018. Sendo contado no dia 1 de janeiro de 2018, a mais de 7.744.000 kwanzas. E depois tivemos aqui uma queda, né? 2018 até 2019. Houve aquele inverno que nós passamos a sofrer no ano de 2019. Mas reparem que em 2019, diferentes anos anteriores, o Bitcoin não chegou a cair para milhares, permaneceu a valer milhões de kwanzas. Então, em 2019 chegou a permanecer a valer mais de 2 milhões de kwanzas, reparem. E depois, no ano de 2020, houve, digamos assim, um crescimento para mais de 4 milhões de kwanzas. E em 2020 até 2021, tivemos aqui um crescimento do Bitcoin a sair de 4 milhões de kwanzas, dia 1 de janeiro de 2020, de 4 milhões de kwanzas, até dia 1 de janeiro de 2021 a 17 milhões de kwanzas. Então, quem comprou, por exemplo, aqui no ano de 2020, um Bitcoin inteiro a um valor aproximado de 4 milhões de kwanzas, lembrando sempre que esse câmbio é o câmbio do dia e é o câmbio, digamos assim, que nós chamamos de câmbio de BNI, é o câmbio formal. E quem investiu aqui com 4 milhões de kwanzas, aqui já fez mais 300%. É apenas um ano. Quem entrou no ano de 2020, comprou Bitcoin, já fez mais de 300%. E agora, a questão aqui é, se você tivesse entrado, ou se nós tivéssemos entrado para comprar o Bitcoin no ano de 2010, quem em 2010 colocou 52 kwanzas, 52, estamos a falar de uma coisa do outro mundo, estamos a falar aqui de 52 kwanzas, que nessa época, se vamos a fazer pelo câmbio de 10 mil, aqui já estava muito abaixo de um kwanza. Então, lembrando sempre que aqui estamos a fazer o câmbio, esse câmbio inflacionado do ano de 2021, estamos a fazer aquele câmbio deflacionado do ano de 2010, que é o câmbio de 10 mil, como nós falamos, né? Em que esses 52 kwanzas daria muito mais que um Bitcoin. Em palavras simples, se nós tivéssemos investido aqui no ano de 2010, já teríamos feito muitos milhões, até bilhões de dólares. Então, parafraseando aqui, teríamos feito bilhões de dólares. Mas, mesmo ainda caindo na ideia do câmbio de hoje, que é um câmbio inflacionado,
em que alguém colocasse 52 kwanzas no ano 2010, teria feito mais de 17 milhões de kwanzas. Então imagine transformar em apenas 11 anos, transformar 52 kwanzas para mais de 17 milhões de kwanzas. Então é isso que aconteceu, ou é isso que deveria ter acontecido para quem investiu no Bitcoin no ano de 2010. Mas a grande questão é, será que é tarde para investir em Bitcoin? A resposta é não. Ainda não é tarde para investir em Bitcoin. Mesmo que muitos de nós, ou você, tenhamos perdido essa entrada do Bitcoin no ano de 2010 a 52 kwanzas e teremos feito mais de 17 milhões de kwanzas. Ainda não é tarde para se investir em Bitcoin. Por quê? Porque vamos aqui acompanhar mais uma outra tabela. Né? Temos aqui uma série de tabelas novas que eu preparei para vocês. E essa tabela eu tirei no Price Prediction, que é um website que faz previsões de preços de ativos. E essa é a tabela de previsão do Bitcoin para o preço para os próximos 10 anos. Então, reparem que, de acordo ao Price Prediction, no ano de 2020, que é o ano que nós estamos agora, o preço mínimo do Bitcoin, de acordo com o Price Prediction, é de 48.466 dólares. Essa tabela está em dólares. Então, essa tabela está em dólares. Foi feita em dólares americanos. E no ano de 2020 é de 48.466 dólares. E o preço médio é de 53 mil dólares. E o preço máximo, eu vou agradar de eliminar as outras casas decimais. E o preço máximo é de 54 mil dólares. Então, reparem que de 2021, segundo o Price Prediction, lembrando, nunca é conselho financeiro, estamos aqui a fazer essas dicas para vocês, apenas por questões educativas. Então, segundo o Price Prediction, desde o ano de 2021 até o ano 2030, então, estamos aqui a falar uma projeção de mais 10 anos, estamos a falar mais uma década, que o Bitcoin qual é o desempenho do Bitcoin durante uma década. Segundo o Price Prediction, de 2021 até o ano de 2030, o Bitcoin vai sair do preço mínimo de 48.466 dólares para mais de 1.490 dólares. Isso significa que se você quiser ser milionário daqui a 10 anos, tudo que você tem que fazer é apenas comprar um Bitcoin. Então você só precisa de ter um Bitcoin e guardar um Bitcoin durante 10 anos. Durante 10 anos. Comprar um Bitcoin e guardar um Bitcoin durante... Se você quiser comprar ou puder comprar mais, compre mais. Mas o mínimo que você pode ter para transformar 48 ou 50 mil dólares em 1 milhão de dólares durante 10 anos, investindo, comprando apenas um Bitcoin. E de acordo com a própria Price Prediction, é que o preço máximo Bitcoin pode vir a alcançar no ano de 2030 é de mais de 1.800.000. Então é esse o preço máximo. E a média que eles fazem, que o Bitcoin pode alcançar, é de 1.544.238 milhões de dólares. Então, ainda não é tarde para se investir em Bitcoin. Se o Bitcoin teve esse desempenho durante 10 anos, desde o ano de 2010 até o ano de 2020, saindo de 52 kwanzas para mais de 17 milhões de kwanzas, ainda não é tarde para se investir em Bitcoin. Agora, se você quiser investir em Bitcoin, os lugares que você pode investir é a partir da comunidade Bitcoin Angola. Então, nós, enviamos uma mensagem privada para nós, a partir dos membros da comunidade, dizendo que você quer comprar Bitcoin nos nossos grupos, comunidade Bitcoin, comunidade Dieto. Ou também pode comprar Bitcoin a partir das exchanges como Binance. Temos aqui vídeos no canal a ensinar como comprar Bitcoin a partir da Binance. Pode também comprar Bitcoin a partir da Coinbase e da FTX ou da 8bit Exchange, que já vai estar disponível dentro em breve. E o que é que me torna tão otimista em relação à projeção ao preço do Bitcoin? Lembrando sempre que nunca é conselho financeiro. Então, o que me torna otimista é que o Bitcoin saiu do ano de 2010 até o ano de, praticamente o ano de 2019, até lá o ano de 2019, tendo um crescimento explosivo para mais de bilhões e bilhões de dólares, sem investimento institucional. Então, o Bitcoin dos anos de 2010
até o ano 2019, não tinha grandes fundos de investimentos, grandes países, ou países até como El Salvador e o resto, a estarem a investir fortemente em Bitcoin. Eram apenas nós, investidores individuais ou retalhistas, que estávamos lá a dar força para o Bitcoin, a comprar Bitcoin. Desde o ano 2019, quando começamos a ter o Michael Saylor, começamos a ter grandes fundos a entrarem fortemente no Bitcoin, foi aí que o Bitcoin conseguiu alcançar a marca de mais de $1 trilhão. Então, a previsão é daqui a pelo menos 10 anos, o Bitcoin ultrapassar o ouro. Porque nesse momento o Bitcoin tem o market cap ou a capitalização de mercado de 1/10 do ouro. Então, o ouro tem market cap de mais de $10 trilhões e o Bitcoin tem market cap de aproximadamente $1 trilhão. Então, a previsão é de que o Bitcoin, num período de 10 anos, ultrapasse o ouro como o ativo mais valioso do mundo em termos de capitalização de mercado. E eu creio que isso pode acontecer, porque em 10 anos nós conseguimos chegar à cifra ou à marca de bilhões e bilhões sem investimentos, sem investidores institucionais ou até países a investirem em Bitcoin. Agora que nós já temos grandes fundos a investir em Bitcoin, já temos um Bitcoin ETF, já temos um país que tornou o Bitcoin legal e vários outros países que estão nesse momento a criar leis, a procurar tornar o Bitcoin também como tendência legal em seus países. Então, a adoção do Bitcoin será exponencial para os próximos 10 anos. Lembrando que a adoção do Bitcoin está a ser mais rápida, de acordo com dados, do que a adoção da internet. Então, a tendência é de que quando pelo menos 50% da população ouvir falar do Bitcoin, o Bitcoin vai se chegar a 1 milhão, porque temos mais de 8 milhões de habitantes no mundo e apenas 21 milhões de Bitcoins para todo o globo. Então é isso que me torna otimista para o crescimento do Bitcoin. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo de comparação do preço do Bitcoin com Kwanza. Lembrando sempre que esse vídeo não é para denegrir o nosso Kwanza, é apenas para mostrar de que, e muito pelo contrário, é apenas para mostrar o quanto você pode ganhar investindo no Bitcoin agora e o quanto você poderia ter ganho se investisse no Bitcoin há 10 anos atrás. Então, eu fico por aqui, inscreva aqui embaixo no nosso canal, partilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp, para que os amigos, seus parentes possam saber de que o Bitcoin ainda tem projeção de escalar e de crescimento e que não é tarde para se investir em Bitcoin, mesmo estando em Angola. Então, eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos, até a próxima.